Nessa aula, nesse curso, eu quero tratar agora passo a passo do pedido de parcelamento de solo. Professor Júlio, como que eu faço para regularizar um loteamento? Como que eu faço para dar o devido andamento? Então, tá aqui, chegamos no ponto, no auge da nossa aula aqui, tá bom? Então, presta atenção aqui que vai valer a pena para você. Lembrando que essa atuação é uma atuação do advogado imobiliário, raiz, né? Advogado, advogada, corretor, corretora, várias empresas que trabalham com realização de imóveis. Então, um serviço, uma prestação de serviço muito bacana, muito interessante. A precificação pode chegar em torno de 5% a 10% do valor do loteamento, né, no valor de comércio, de mercado. Existem várias formas de precificar isso, essa é uma das mais utilizadas. É importante também lembrar que esse serviço é dividido em 3. Você pode ser contratado como advogado, advogada, consultor, consultora, para prestar um serviço de registro, de regularização. E para aí. Pode ser que você seja contratado para fazer isso e também o contencioso, mandado de segurança, uma ação de nulidade ou anulabilidade de ato administrativo. E no terceiro momento você pode ser contratado para a parte também contratual, tá bom? Vamos lá, então o primeiro passo aqui, ó. O primeiro passo, o mapa do pedido de parcelamento de solo urbano, para que possamos aprofundar o assunto. Lembrando que nós temos aí mais 300 páginas aí à sua disposição para a sua leitura. Todas as aulas aqui nós fazemos com muito amor e carinho para que você possa se aprofundar sim em relação aos seus estudos, tá bom, gente? Pós-graduação, você estuda e vai obter mais informações. Ah, professor Júlio, eu estou fazendo um curso de pós, tá bom. Não, você vai estudar mais, você vai buscar mais conhecimento, ler mais artigos. Aí, tem muita gente que confunde pós-graduação com escola de criança, né? Da minha filha que tem 5 anos. Não, a pós-graduação é algo que você tem que correr atrás, gente. Você tem que correr atrás. O professor vai te dar, os professores, né? Nós vamos te dar o caminho prático, mas você precisa correr atrás de informações complementares. Então, talvez mais um curso, talvez mais uma leitura de um artigo, isso é normal, assim que acontece no mestrado, doutorado, numa pós-graduação, tá bom? Nunca, não pense você que não dá para esgotar o assunto, porque o assunto ele é muito dinâmico, o assunto é muito dinâmico, o direito imobiliário em si é muito dinâmico, cada dia a gente tem uma novidade, os plantões de dúvidas justamente é para isso, para manter todo mundo atualizado, mas a gente precisa correr atrás do algo a mais sempre, tá bom? Vamos lá, olha só, então, tudo começa onde, professor Júlio? No pedido de definição de diretrizes na prefeitura pelo loteador. Então, o passo a passo do parcelamento de solo, o início de tudo começa aqui, no pedido de definição de diretrizes na prefeitura pelo loteador. Tá? Então, o loteador vai solicitar à prefeitura ou a comissão específica, tem muitas prefeituras que delegam isso a uma comissão, assim como acontece na REURB, a regularização fundiária. Tem casos que nós temos o mesmo setor que trata das duas coisas, dos dois assuntos, normalmente o setor de habitação, mas o loteador tem que solicitar, requerer à prefeitura a definição das diretrizes para o uso do solo. E aí sim vai ser traçado os lotes do sistema viário, os espaços livres, as áreas reservadas para equipamento urbano, comunitário, junto com o requerimento. Tá? Então isso deve ser apresentado sim, juntamente com a planta do imóvel. A planta, nós temos a planta e o melhor descritivo. O melhor descritivo com a planta nós chamamos de topografia georreferencial. A planta é só o desenho. Tá? Nesse caso, normalmente as prefeituras exigem a planta. Algumas prefeituras sim já aconteceu no escritório, exigiram também o memorial descritivo, mas normalmente é a planta. Tá? Então o primeiro passo, gente, é o pedido de definição de diretrizes na prefeitura pelo loteador. É o primeiro passo. O loteador deverá solicitar à prefeitura a definição das diretrizes para o uso do solo. Então eu vou lá na prefeitura, fico sabendo o departamento, se existe uma delegação ou não, se na própria prefeitura, falo com o responsável, normalmente tem o requerimento pronto, a prefeitura tem os modelos, nos próprios sites municipais nós temos esses modelos prontos, ou petição, o advogado vai fazer requerimento, né? Algo muito simples. A ilustríssimo senhor prefeito, endereçado ao prefeito. É claro que não é o prefeito que vai fazer isso, mas quem ele delega, mas normalmente o endereçamento é encaminhado. Ou o setor, né? O setor de habitação. Então, o primeiro passo, então, é o pedido de definição de diretrizes na prefeitura pelo loteador. Tá? O loteador deverá solicitar, sim, à prefeitura a definição das diretrizes do solo, traçar os lotes, né? O sistema viário de prolongamento, logradouros novos ou não, os espaços livres das áreas reservadas para equipamento urbano e comunitário. Isso tudo junto com o requerimento que deve ser apresentado com a planta do imóvel. Tá? Eu já falei que na incorporação, na nossa aula de incorporação,
A equipe pode ser multidisciplinar, pode ter um engenheiro, um arquiteto, corretores de imóveis. E aqui quem trabalha com loteamento também, não é só advogado ou advogada, é uma equipe multidisciplinar. Um engenheiro, um arquiteto faz toda a diferença. Compondo a equipe, um corretor de imóveis, uma corretora de imóveis, uma imobiliária, com certeza, tá? Vamos lá. Ficam dispensados desde já dessa etapa, tá? Os municípios com menos de 50 mil habitantes ficam dispensados. E aqueles cujo plano diretor contiver diretrizes de urbanização para a zona em que se situe o parcelamento poderão sim dispensar por lei essa etapa de fixação de diretrizes. Então, vamos lembrar aqui que essa primeira etapa que nós falamos aqui, ela ocorre de fato apenas para municípios onde nós tenhamos uma quantidade superior de 50 mil habitantes, ok? Uma quantidade inferior de 50 mil habitantes, não existe essa necessidade, tá bom? O prazo de validade dessas diretrizes, você sabe que é de 4 anos, né? E o fundamento legal aparece no artigo 6º e 8º da Lei 6766 de 79, tá bom? Olha o segundo passo nosso então, vamos lá, vamos juntos aqui, ó. É a apresentação do projeto na prefeitura, pelo loteador. Então, vou apresentar o projeto na prefeitura, depois que eu fiz o requerimento, né? Na verdade, o primeiro passo é obter as informações dos planos e diretrizes. A planta, o segundo passo é protocolar o requerimento, tá? Apresentar o requerimento de projeto na prefeitura. Acompanhando a certidão atualizada de matrícula da gleba, que é o título de propriedade, pode ser matrícula ou transcrição, que é expedida pelo CRI, o cartório de imóveis competente, e a certidão negativa de tributos municipais. Quando eu falo tributos municipais, é importante juntar federal, estadual e municipal, tá? Isso é muito importante. Outro ponto também, nesse projeto, o que nós temos que ter? Desenhos, isso é a planta, desenho. Memorial descritivo, lembra que eu tinha falado? Memorial descritivo. Lembrando que alguns municípios não obrigam que você apresente o memorial descritivo. A planta é o desenho, o memorial descritivo é o que eu vou fazer escrito. Eu gosto muito, quando vai apresentar, sempre pagar pelo mais, pelo excesso. A topografia completa, o georreferencial completo. Então, desenhos, memorial descritivo, cronograma de execução das obras, com duração, inclusive, de até no máximo 4 anos, tá? Fundamento legal, artigo 9º da Lei 6766 de 79, tá bom? Então, isso é importante aqui também. Vamos lá, terceiro passo aqui que nós precisamos, então. Conhecer, sim, o decreto municipal de aprovação, isso é muito importante. O projeto será aprovado pela Prefeitura Municipal, então a Prefeitura vai ter que aprovar o projeto por meio de expedição de decreto municipal. Eu também deixei o modelo à disposição, tá bom? A lei municipal definirá os prazos da aprovação do projeto. Em caso de omissão, os prazos serão 90 dias, hein, gente? 90 dias. Alguns municípios trabalham com prazo de 60, mas em regra 90 dias seguindo a lei, tá? A lei 90 dias. Alguns municípios, normativas municipais, 60 dias. Então, 90 dias para aprovação e 60 dias para aceitação ou recusa fundamentada das obras de urbanização. Então, vou voltar no prazo aqui, muita atenção, tá? O prazo, então, a lei municipal define em quanto tempo, professor? 90 dias para aprovação e 60 dias para aceitação e recusa fundamentada das obras de urbanização, tá bom? A fundamentação aparece no artigo 12 e 13 da Lei 6766, ok? Uma observação importante, hein? Segundo a Lei de Parcelamento de Solo, no caso de loteamento ou desmembramento, localizado em área de município integrante, a região metropolitana, o exame e a anuência prévia à aprovação do projeto caberão sim à autoridade metropolitana, tá? E aí eu trago um exemplo, que ainda não existe autoridade metropolitana no estado de Goiás, e Tocantins também não, tá bom? Olha só, vamos lá. Quarta situação, quarto passo para fazer o loteamento de solo, o parcelamento de solo. Fala loteamento, o termo correto, o termo técnico é o parcelamento de solo. O quarto passo é o pedido de registro no cartório de imóveis, onde o loteador, após a aprovação do projeto na prefeitura, no município, para demonstrar que foi aprovado, precisa da publicação, né, gente, do decreto municipal, precisa dessa aprovação, e nessa situação deverá sim submetê-lo ao registro imobiliário no cartório de imóveis. Então, você percebeu? Doutora, presta atenção aqui, ó. Você percebeu que nós fizemos a regularização através de pedido à prefeitura, com o decreto da prefeitura, resolveu na prefeitura, aí eu vou para o cartório. Então, o passo aqui é primeiro na prefeitura e depois no cartório, tá? Prazo, 180 dias contados da aprovação do projeto pela prefeitura, por meio da publicação do decreto municipal. Legal, né? Depois, quais são os documentos a serem apresentados ao cartório, professor Júlio, pelo loteador?
A lista de documentos, não tem copia e cola não, gente. Não adianta você ficar quebrando a cabeça. Vai lá no artigo 18 da Lei 67.66 de 79, que tem a lista de documento completa. Tá? Quais são os documentos, então, que eu vou juntar? Vou juntar, professor, no requerimento ao cartório de imóveis. Artigo 18 da Lei 67.66 de 79. Tá? Aprofundando bem o assunto aqui. Fundamento legal, então. Artigo 18 e seguintes da Lei 67.66 de 79. Tá bom? Então, tá aqui. Vamos lá. Quinto passo. Então, atenção aqui, presta atenção, hein? A comunicação do CRI ao Ministério Público. Isso também. Após a expedição do decreto municipal e a remessa ao cartório de imóveis, então, município, cartório de imóveis. O que eu vou fazer? Será dado vista do procedimento ao Ministério Público para manifestação. Isso é muito comum, hein, gente? O Ministério Público, que ele tem que se meter nisso? Se mete sim. É que nem uso capião. Quando você faz uma ação de uso capião, você tem que pedir a manifestação da MP. Quando você faz um divórcio ou uma ação de alimentos, o Ministério Público também vai dar o seu parecer, vai se manifestar. E no loteamento, quando eu falo de parcelamento de solo, o loteamento, a aprovação do loteamento, né, todo o procedimento eficaz para que não dê dor de cabeça e nulidade, é importante sim ser remetido ao MP, tá, para a sua manifestação. Conforme a orientação expedida por meio de ofício circular, e anota aí, 040/2011. Então, 040/2011 é a Corregedoria Geral de Justiça, né? Então, lembrando que esse ofício circular é de Goiás, tá? Mas nós temos, cada estado tem o seu. São Paulo 043, Brasília 57, se eu não me engano, e aí vai, tá? Nós temos que sempre conferir direitinho para não errar o número, mas todo estado nós temos uma tipificação sobre esse assunto muito parecida, tá? Quem trata disso é a Corregedoria Geral de Justiça, que você encontra no seu estado, no estado que você vai advogar, no site do Tribunal de Justiça daquele estado, daquele determinado estado, tá? Então, um ponto importante também. Vamos lá. Procedimento adotado pelo MP. O recebimento do ofício, ou procedimento enviado pelo cartório de imóveis, quem envia normalmente é o cartório de imóveis, comunicando o pedido de registro. Aí o MP vai se manifestar. É recomendado sim que o MP expeça ofício de requisição para tirar algumas dúvidas. Tem até um modelinho para você também, tá? Olha o modelinho que vai aparecer para você. A Prefeitura Municipal, com a solicitação das respostas aos vários quesitos, enumerados no ofício, modelo em anexo, que eu deixei para você, o resultado da diligência ou providências com o fim do relatório a ser enviado. O prazo aí, vamos tratar de um prazo de 30 dias, conforme a lei, tá bom? Após o recebimento das respostas, os quesitos acompanhando a documentação exigida, o MP prestando cota, né, fazendo alguma pergunta, talvez exigindo mais algum documento, todas as respostas positivas e satisfatórias, o MP vai fazer a remessa através de ofício para a Prefeitura Municipal, visando o saneamento das pendências verificadas. Tá? Após essa análise do MP, expedido o ofício ao cartório de imóveis, nada se opõe, o MP ou pede a suspensão, ou o pedido da suspensão é para sanar com outros documentos, tá, gente? Mas normalmente é isso que acontece. Então, o MP, ele vai fazer o quê? Ele vai dizer, nada se opõe, suspende o pedido ou o indeferimento provisório ou definitivo do pedido. É isso que o MP vai fazer. Ele vai se manifestar, na verdade. E o cartório normalmente o cartório segue no MP, sim, viu, gente? No judiciário, você vê algo muito interessante no judiciário. Muitas vezes o MP pede a improcedência de uma ação e o judiciário dá a procedência da ação, mesmo contrariando a manifestação, a orientação, a sugestão do MP. O cartório não. O cartório de registro de imóveis dificilmente ele vai dar um parecer, uma nota devolutiva fora do que o MP indicou nessa questão de loteamento, tá? Salvo raríssimas exceções. Vamos lá, importante também aqui, ó, aspectos importantes que deverão ser analisados pelo Ministério Público, hein? Isso também é importante. A propriedade da gleba, né, conforme o artigo 18, inciso 1 e 2 da Lei 6766, documento do título de propriedade do imóvel, certidão de matrícula e histórico dos títulos, a certidão vintenária, normalmente é o que nós usamos, de propriedade, abrangendo os 20 últimos anos. Então, normalmente funciona assim. Olha só, outro ponto que eu queria tratar com você também, o perímetro urbano, artigo 3 da Lei 6766 de 79. Outro detalhe que eu queria tratar com você aqui também é em relação, isso também é muito importante, a expansão urbana, né?
expansão urbana específica. É o plano diretor que vai definir isso, ou aprovar as leis municipais. Então o MP sempre vai checar essas informações também, tá? Zona de expansão urbana, aquela contínua ao perímetro urbano, verificar se além, o MP também faz isso, verificar se além de estar situada em área urbana ou de expansão urbana, está definido como área residencial. Vai verificar se no plano diretor foi delimitado o perímetro urbano. Muitos planos diretores deixam essa situação omissa, mas para isso, quando existe omissão, as leis municipais acabam tampando esse buraco. Então é o que vai acontecer, tá? Caso o município não tenha plano diretor, a lei municipal vai dispor sobre o uso e ocupação do solo e deve estabelecer o limite do perímetro urbano, tá bom? Geralmente estabelece coordenadas, não havendo como promotor de justiça ou oficial de cartório, de imóveis, ou quem quer que seja, até viabilizar até onde será o limite. Um exemplo aí, as margens de rios, dentro de fazendas, favorecendo ou não, ou desfavorecendo proprietários de acordo com os interesses públicos, deixando de obedecer os critérios técnicos aqui também, tá bom? Então, ponto importante. É importante que o MP adote, sim, as seguintes providências, tá? Requisite um mapa do perímetro urbano, isso do município, não da topografia que você vai juntar, lembra que você vai juntar aquela topografia? Claro que o MP vai ter acesso a isso, mas isso não é o documento que o MP tem que olhar, o MP tem que olhar o documento da prefeitura, o que consta na prefeitura, o que consta no município. Primeiro, cartório de imóveis, prefeitura municipal e câmara municipal, ok? Olha o plano diretor aqui, ó. A lei, em relação ao plano diretor, o fundamento para esse assunto aparece no artigo 41 e 42 da lei 10.257, tá? A gente ficando aqui. Artigo 41 e 42 da lei 10.257, que é o Estatuto da Cidade, tá bom? O plano diretor é aprovado por lei municipal, que irá estabelecer as diretrizes para a adequação do solo no município. Então, ponto importante também. E aqui, gente, olha só que eu trago para você aqui, ó. A prefeitura, para que se abstenha de aprovar os procedimentos de loteamento, ou o cartório, para que se abstenha de registrar os provimentos de loteamento, sempre vai fazer isso numa nota devolutiva. O cartório segue a lei, o princípio da legalidade, mas de forma fundamentada com base nas normas de corregedoria, leis municipais e também plano diretor, tá? Então, ponto importante. Em relação aos locais proibidos para o parcelamento, existe isso sim, gente, existe, a lei esclarece muito bem isso. O fundamento legal das situações, dos locais proibidos para o parcelamento, é o artigo 3º do parágrafo da lei 6.766, de 79, a lei 6766, tá? Deixa eu trazer alguns exemplos para você aqui, que são exemplos importantes. Terrenos, então existe a proibição, né? Em regra, nós temos a proibição para o parcelamento de solo urbano, de terrenos alagadiços, sujeitos a inundações. Isso é muito comum no Brasil. Antes de tomar as providências para assegurar o escoamento da água, normalmente existe a negativa, a proibição. Então você que está pensando em advogar nessa área, como advogada, consultor, consultora, se o seu cliente tem realmente um grande terreno, mas essa área corre o risco, está sujeita à inundação, esquece, porque só vai conseguir a aprovação do loteamento, ou do parcelamento de solo, após provar que foram tomadas as devidas providências e, entre elas, assegurar, sim, o escoamento da água, tá? Terrenos que não tenham sido aterrados com material nocivo à saúde, contaminação, aí trabalhamos com a contaminação, sem que seja previamente saneados. Outro ponto também, que é objeto de proibição de parcelamento, terreno com declividade, né, que é o termo que nós usamos, igual ou superior a 30%, salvo se atendidas as exigências específicas das autoridades competentes, tá? Terrenos onde as condições geólicas não aconselham a edificação, também tem isso. Então, dependendo do terreno, área montanhosa, também tem isso. Nós temos aí normalmente uma negativa, a não aprovação. Áreas de preservação ecológica, ou naquelas onde a poluição impeça as condições sanitárias suportáveis até a correção. E aí, dependendo do município, gente, também nós temos aí questões de área de APP, área de tombadas, nós temos questões atípicas aí. Em relação à licença ambiental, para que possamos ter aí a licença ambiental, o fundamento vai aparecer, gente, anota aí que é muito importante, na resolução 237 de 97, que é a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, também resolução 6906. Então a resolução 237 de 97 e a resolução 6906
do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Tá? Então nós vamos ter aí a licença ambiental para o parcelamento de solo. É muito importante essa fundamentação. Estamos aprofundando bastante o assunto, mas é importante para você dominar. Tá? Vamos lá. Outra situação conceitual que eu queria tratar com você é a definição. O ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições, as medidas de controle ambiental que deverão sim ser obedecidas, sanadas pelo empreendedor, sempre, gente, vamos pensar aí na licença ambiental, tá? Lembrando que questões ambientais elas podem ser fiscalizadas pela União, Estado e município. Anota aí também, terá competência para emitir a licença ambiental o órgão estadual, tá? E aí vai depender, temos nomes diferentes, mas é o órgão estadual e o órgão municipal. Em relação ao órgão estadual, em regra, a área acima de 10 hectares, ok? O que corresponde a 1.000 metros quadrados. Em relação ao órgão municipal, a área até 10 hectares. Então, até 10 hectares, nós estamos falando sim município. Passou 10 hectares, nós estamos falando sim de órgão estadual, tá bom? Somente 38 municípios do estado de Goiás possui autorização delegada pelo SEMAN para emitir licenças ambientais para o parcelamento de até 10 hectares. Tá? Então, tá aqui, ó. Estou dando um exemplo, tá? Estou usando como exemplo Goiás. São Paulo, nós temos pelo menos aí, acredito que uns 12, né? 12, acho que 18, atualmente 18. Brasília aí temos praticamente quase todos, e aí vai, tá? Vamos lá, olha só, usando a título de exemplo, tá? Lembrando que essa aula é a nível nacional e volto a falar, gente, essa aula, nós que advogamos, o professor Júlio advoga no Brasil todo, você também pode advogar no Brasil todo, ou já advoga no Brasil todo. Nós estamos usando um exemplo aqui de Goiás, tá? Mas essa questão de parcelamento de solo, loteamento, nós precisamos saber que não tem uma receita do bolo. Tem aluno de pós-graduação que fala, mas eu vou saber tudo, e aí eu posso sair fazendo. Não é bem assim. Regularização de imóveis, no que diz respeito ao parcelamento de solo, nós vamos dar a diretriz para você, o caminho, mas você vai ter que pesquisar a legislação municipal, não tem jeito, gente, não tem jeito. Volto a falar, aqui é pós-graduação, todo mundo é adulto, não tem o que fazer, não adianta eu falar que vou vender para você tudo pronto, modelo, não é assim. Essas questões de parcelamento de solo, nós necessitamos muito, gente, das legislações municipais. A nossa pós é a nível nacional, né? Então, precisaria quebrar a cabeça nas questões municipais, que são muito parecidas em regra, né? Mas não tem jeito, você precisa ter a noção do passo a passo, porém, quando você assumir a demanda, você tem que estudar, sim, a legislação municipal. Olha o fundamento aqui, então, ó, estudo de impacto ambiental, o EIA, que é o relatório de impacto ambiental, também o RIMA. Nós temos aqui o artigo 225 da Constituição Federal e o segundo da Resolução 186 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, tá? É uma modalidade de avaliação de impacto ambiental realizada para subsidiar o procedimento de licenciamento ambiental, instalação de obra e atividade. Olha só, aqui também queria falar com você o estudo de impacto da vizinhança, né? O EIV, alguns falam EIVA, né? O EIV, que é? O fundamento legal aparece no artigo 36 da Lei 10.257 de 2001, que é o Estatuto das Cidades também, tá? O que é esse documento, professor? O EIV é a definição do documento técnico exigido por força da lei municipal para a concessão de licenças e autorizações de construção, ampliação ou funcionamento de empreendimentos ou atividades que possam afetar a qualidade de vida da população residente na área das proximidades, tá bom? O conteúdo mínimo que nós temos que ter no EIV é adesamento populacional, equipamentos urbanos e comunitários, uso e ocupação de solo, valorização imobiliária, geração de tráfego e demanda para o transporte público, ventilação, iluminação e paisagem urbana e patrimonial e cultural, tá? Então é o mínimo, hein? É o mínimo, tá? Reserva legal, área de reserva legal, instituída pela Lei 12.596/95, artigo 21, que institui a política florestal, né? Então, isso é uma lei municipal, tá? Então, nós temos aqui a instituição normativa aqui também. São Paulo também temos, na verdade, todos os municípios nós temos leis municipais a respeito da instituição da floresta, da política de floresta daquele determinado município, tá? Então, tem que observar também, tá bom? Tem que observar também. Vamos lá, olha só. Aqui a questão, a regra, então, a localização de reserva legal se dará profissionalmente ao perímetro
interno do loteamento. E a exceção é possível a inserção da reserva legal fora do perímetro do loteamento a critério de cada órgão competente, tá bom? Olha que legal. Então, esse material também está à disposição, tem bastante material, hein? Tem que ler tudo, hein, gente? Tem que ler tudo. Separei com muito carinho materiais que vão fazer a diferença aqui. E você precisa, não tem jeito, eu sempre volto a falar que nós temos que aprofundar os estudos, lendo, estudando, não tem jeito. Vamos lá. Algumas questões importantes, tá, de infraestrutura básica que são exigidas aqui no parcelamento de solo. Em relação ao parcelamentos em gerais, equipamentos urbanos, isso é muito comum, de escoamento das águas fluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e as vias de circulação. Em relação à infraestrutura básica exigida em relação às zonas de interesse social, vias de circulação, escoamento de águas, rede para abastecimento de água potável, soluções para o esgotamento sanitário e para a energia elétrica domiciliar. Tá? Então, tá aqui. Muita atenção, hein? Muita atenção, porque o cronograma de execução das obras não pode ultrapassar o prazo de 4 anos. Nós já falamos sobre isso também aqui, mas eu queria tratar desse assunto com você também, tá? Outra observação que eu queria fazer com você, a Prefeitura Municipal deve requerer, sim, após a conclusão das obras de implantação da rede de energia elétrica, que a concessionária faça uma vistoria e certifique a regularidade e qualidade do sistema, tá? Essa certificação deve ser comunicada ao Ministério Público, inclusive. Então, também mais um detalhe importante. Requisitos do loteamento gerais. Então, anota aí, artigo 4º da Lei 6766, a Lei de Loteamento. Quais são os requisitos, então, professor Júlio? São requisitos mínimos dos loteamentos, que as áreas destinadas ao sistema de circulação, a implantação de equipamentos urbanos comunitários, bem como os espaços livres de uso público, a área institucional, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista no plano diretor e no plano municipal. Tá? 2. Ao longo das águas correntes e dormentes das faixas de domínio público, das rodovias e rodovias, serão, sim, obrigatórias as reservas de uma faixa não edificável de 15 metros de cada lado, hein? 15 metros de cada lado, salvo maiores exigências de legislação específica, mas em regra 15 metros de cada lado. Vamos ser sinceros, só acontece em cidades muito organizadas. Você pegar as grandes metrópoles, São Paulo, você tem na Avenida do Estado, você tem o Rio Tietê ali no meio, né? Vamos lá. As vias de loteamento deverão articular-se com as vias adjacentes oficiais, existentes e projetadas e harmonizadas com a topografia local. Também ponto importante, tá? Vamos lá. Outro ponto que também não pode passar na nossa aula aqui, a área institucional, hein? São áreas reservadas à destinação e à implantação de equipamentos urbanos e comunitários, os espaços livres de uso público, né? Então, também importante. Equipamentos comunitários são os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e similares. Por exemplo, a praça, a escola, de uso comum de todos, né? E equipamentos urbanos são os equipamentos públicos de abastecimento, como água, serviços de esgotos, energia elétrica, coleta de lixo, águas fluviais, rede telefônica e gás, tá? Então, também está aqui para você. Tamanho dos lotes, o artigo 4º, que vai tratar desse assunto, o artigo 4º da Lei 6766, tá? A regra, de acordo com a lei, o tamanho mínimo do lote deverá conter a área de pelo menos 125 metros quadrados e de frente 5 metros. É muito comum no Brasil todo, São Paulo, que é os 125 metros quadrados e 5 de frente. Exceções, a lei estadual municipal poderá determinar maiores exigências e loteamentos também, outra exceção, loteamento que destina à utilização específica, também é uma saída. E tem mais uma exceção ainda, o loteamento que se destina à edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, também é uma outra exceção, tá? Vamos lá, o exemplar do contrato padrão aqui de promessa de compra e venda ou cessão de direitos possessórios. Conforme a lei, o artigo 18, o inciso 6º, e artigo 26 da lei 6766 de 79, e também os artigos 6º, inciso 3º e 51 do Código de Defesa do Consumidor diz o quê? Que nos contratos de compra, promessa, não poderão constar cláusulas abusivas em desconformidade com o CDC, os quais deverão ser revistas e excluídos dos contratos conforme cada caso. Então, olha o Código de Defesa do Consumidor também tratando da relação de consumo na compra de imóveis. Olha como existe direito imobiliário na relação de consumo, tá? Isso é muito importante. Nesses contratos devem conter o quê, professor? No mínimo,
as indicações previstas do artigo 26 da Lei 6766. Então, nome, registro civil, cadastro fiscal, né? O cadastro fiscal é o CPF, né? Nacionalidade, estado civil, residência dos contratantes, denominação e situação dos loteamentos, número e data da inscrição, descrição do lote ou dos lotes que forem objeto de compromissos, confrontações, áreas também, áreas caracterizadas, também preço, prazo, forma e local de pagamento, bem como a importância do sinal, taxa de juros, incidentes sobre o débito em aberto, sobre as prestações vencidas e não pagas, bem como a cláusula penal, nunca excedente a 10% do valor do débito, tá? Que só é exigível em casos onde ocorre uma intervenção judicial ou demora superior a 3 meses, ok? Nesse contrato também temos que ter, olha só, indicação sobre quem incumbe o pagamento dos impostos, taxas incidentes sobre lotes compromissados, declaração de restrições urbanísticas convencionadas de lote, supletivas da legislação pertinente. Olha como o contrato tem que ter algo diferente, o contrato de loteamento, de parcelamento de solo, hein? Então, se não tem, nós temos um contrato com vício de formalidade, hein? Vamos lá, também é importante para esse contrato que conste expressamente a cláusula contratual, estabelecendo como obrigação do empreendedor e o cumprimento do cronograma de execução de obras de infraestrutura, tá? Máximo 4 anos, lembra que eu falei? Máximo 4 anos. E o cronograma fará parte do contrato como documento e anexo. Então, também vários documentos anexos eu posso fazer isso, trabalhar com esse contrato aqui. Então, bacana, hein? Legal, né? Tratamos então do contrato, tratamos aqui do registro do loteamento, temas importantíssimos aqui. Quero também só tratar aqui também, para aprofundar mais um pouco a nossa aula, se você quer aprofundar, nós vamos aprofundar, né, com muito carinho, e eu falo que se tiver que aprofundar, de falar de Tércio Sampaio, teoria da interpretação relativa, teoria da interpretação dos contratos subjetivos, nós podemos aprofundar aqui, mas a nossa pós ela é focada na prática. Então talvez eu trazer tanto conceito para você aqui, talvez isso não vai te valer de nada na prática, mas se você quiser, eu volto a falar, se quiser bater um papo 10 horas sobre esse assunto, sobre as teorias, nós vamos conversar sim, tá bom? É que a nossa pós, o foco é mais prático. Então, a intenção é que você ganhe tempo para que você possa advogar com qualidade. Vamos lá, olha só, vamos juntos aqui, ó. A licença urbanística e a licença ambiental integrada, tá? Também tem a ver com o parcelamento de solo, é um assunto importante e pertinente. A licença ambiental e urbanística é um ato único, correto? Mas a definição que nós temos aqui é um ato administrativo vinculado, pelo qual a autoridade licenciadora estabelece as compensações, as condições e restrições de natureza urbanística. Do gênero ambiental, né, que devem ser obedecidas pelo empreendedor, que é o loteador, para implantar, alterar, substituir, retificar, ampliar ou manter o parcelamento do solo para fins urbanos. Tá? As autoridades de licenciamento, ou autoridade licenciadora, como é chamada, é o município. Requisitos, desde que tenham a gestão plena e disponha de técnicos devidamente habilitados. Você sabe que até hoje nós temos municípios que não têm uma comissão de REURB, regulação fundiária. É muito triste. A lei vem para ajudar, mas o município não tem. E acontece muito no Brasil. Quero trazer as exceções aqui também da licença ambiental, caso não sejam atendidos pelo município os requisitos e mantida pela competência do município para a emissão da licença. Tá? Então isso também é importante. Gestão plena municipal. Os empreendimentos e atividades licenciados por um único órgão, município. Então isso que é a gestão plena do órgão. Tá? Não poderia deixar de falar sobre o projeto de lei, o 119/2011. Então, antigo, ficou no papel, mas um projeto interessantíssimo, né, muito falado. O grande objetivo desse projeto de lei é evitar o pavimento, que o pavimento seja coberto e depois desfeito para cada instalação de rede de serviço, água, luz, energia. Nós temos muitas leis que estão paradas, né? Paradas que poderiam fazer a diferença. E aqui, gente, olha só, para quem quer aprofundar, corre atrás, não é isso? Então, olha só, você que quer aprofundar os seus estudos, você, né, que acha que muitas vezes, professor Júlio, eu quero tudo na mão, né? Hoje nós estamos vivendo uma sociedade do mimimi. Ó, não é assim não, ó. Tem que aprofundar os seus estudos. Olha o seu estudo aqui que você vai fazer. Promete pro professor que você vai ler essas leis aqui. Você não quer aprofundar? Vamos aprofundar. Olha aqui, ó. Tem que ler o Código Florestal. Se você quer ser um expert em loteamento, parcelamento de solo. Nós já tivemos aulas, boas aulas aqui na pós, com o professor Rafael, de Direito Ambiental.
mas o importante é ler a lei seca também, tá? Eu falo muito da prática, mas nós precisamos de teoria. E ler o Código Florestal faz uma diferença grande. Então, Lei 4.771/65. Também leia a Lei 6766, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. A Lei 6938, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. A lei também 9605, Lei de Crimes Ambientais. A Lei 10.257, Estatuto das Cidades. Lei 8.078, de 90, Código de Defesa do Consumidor, isso é mais comum a nós. As leis estaduais, tá? No caso aqui eu dei um exemplo de Goiás, mas cada estado tem a sua. Então, deixa de lado aí, não anota ela não, porque cada estado tem a sua, tá? Esse material foi de um trabalho que nós desenvolvemos em Goiás, mas cada estado tem a sua. Isso é legislação estadual, legislação municipal. Resolução 237/97, resolução 6906, resolução 0186, isso também é um trabalho que nós prestamos, mas cada estado, cada município tem o seu, tá bom? Modelo de decreto municipal também, circular, tudo anexo, tá? Tudo anexo para você aqui com muito carinho. Legal, hein? Aprofundamos bastante o assunto, assunto relevante para que você possa